Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, pessoal. E hoje a gente vai fazer aqui uma aula, uma livezinha um pouco diferente, né? A gente está há muito tempo aí fazendo aulas, falando de questões, de determinados assuntos. Viemos aí de uma batida forte de aulas e mais aulas totalmente voltadas para os Correios, né? E agora a gente vem aí fazendo algumas voltadas para o Banco do Brasil, mas hoje não. Hoje a gente vai fazer uma aula explicando a vocês por que alguns alunos conseguem aprender língua portuguesa de uma maneira muito tranquila, a ponto de estudar 3, 4 meses e já gabaritar uma prova, como aconteceu aí com a prova dos Correios. Alunos que estudaram 3, 4, 5 meses acertando as 15 questões ou errando só uma. Então, assim, o que esses alunos fizeram que os outros não fizeram ainda? Onde está o erro desses alunos, né? Antes de mais nada, tá, pessoal? Você que já está no nosso treinamento completo, você que já conhece a nossa plataforma por dentro, você que já está ali dentro do nosso treinamento, você já percebeu que eu valorizo demais, não só eu, como qualquer outro professor que deseja que você realmente passe na prova, né? Que você realmente conquiste a sua aprovação, conquiste a sua vaga. A gente bate muito na tecla de que é muito importante você ter um método e uma ordem correta para você estudar. Sobretudo, a ordem certa. Porque a maioria dos alunos, a maioria dos candidatos, pecam nessa ordem para estudar a língua portuguesa. A maioria dos candidatos, infelizmente, pensam a pequeno prazo, a um curto prazo. Pensam que vão começar a estudar hoje e daqui a 2 meses já vão estar aprovados, já vão passar numa prova, já vão ter evoluído muito. Não, não vai, cara. Não vai. Você precisa dar um passo atrás para que você tenha condições de dar vários passos à frente. A flecha, para ser lançada, quanto mais para trás você puxa, mais longe ela vai. Certo? Então você precisa entender que você tem que, às vezes, dar um passinho atrás. O que a maioria dos concurseiros fazem? E por isso que eles normalmente não conseguem a aprovação. É por isso que a maioria não passa. A maioria fica pelo caminho. Na maioria das vezes, cara, você pega os alunos e aí você percebe que os alunos estudam de determinada maneira. Vai pegar ali e vai falar, pô, por exemplo, quem vai fazer a prova do Banco do Brasil agora? Vamos fazer algumas questões da SES Gran Rio aqui. Você vai ver que em todas as provas da SES Gran Rio, todas, sem exceção, cai uma questão de concordância verbal ou concordância nominal. Vai cair uma questão de concordância verbal ou concordância nominal. Inclusive, nós fizemos uma aula aqui de concordância nominal, né? Verbal vamos fazer hoje, agora. Mas nós fizemos uma aulinha de concordância verbal, nominal aqui. Hoje nós vamos falar bastante de concordância verbal. O que o aluno vai fazer? Ele vai pegar uma aula de concordância verbal ou vai pegar uma apostila e começar a estudar concordância verbal? Sabe o que vai acontecer com esse aluno? Ele não vai aprender. E ele vai desistir de aprender aquele assunto e entregar para Deus na hora da questão. Por quê? Porque ele está estudando errado. É impossível você aprender concordância verbal sem aprender o que é um sujeito. É impossível você aprender a concordância nominal sem dominar as classes gramaticais. Mas o aluno não estuda as classes gramaticais. O aluno não estuda o sujeito. Por quê? Porque ele pensa pequeno. Porque ele não pensa fora da caixa. Ele vê, aquilo que cai é aquilo que eu vou estudar. É isso que cai, é isso que eu vou estudar. Mas você esquece que para aprender isso, você tem que ter estudado alguns assuntos que ficaram para trás.
E é por isso que não adianta colocar a carroça na frente do burro. Você vai se atropelar, você vai desistir. E é por este... E eu não tô falando... Aqui eu não tô falando só de língua portuguesa não, tá? Tô falando sobretudo de língua portuguesa, mas isso acontece com qualquer matéria. Você não pode, por exemplo, estudar a matemática, querer entender a matemática financeira, sem você entender a equação, sem você saber, sem você ali souber, não sei, multiplicar, subtrair. Dentro de uma equação primeiro é a multiplicação e a divisão, depois a soma e a subtração. Então tem que saber o básico para você dar um passo mais à frente. E é isso que a gente sempre está batendo na tecla aqui o tempo todo, falando com os alunos. Mas os alunos, a maioria, não mudam. Eles continuam fazendo aquilo que vai levar você à desistência. E é por isso que você encontra milhares de alunos, de candidatos, né, ausentes no concurso. Que sequer vão fazer a prova, se inscreve, paga a inscrição e na hora da prova sequer vão fazer porque chegam lá sem esperança. Sem contar aqueles que vão fazer já sabendo que não vão passar, mas vão porque já pagaram. Vou só para me testar, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Aqueles que chegam à hora da prova com condições de passar, eles representam uma base de 20% dos inscritos. Se há 10 mil inscritos, 2 mil chegam lá com condições de passar. Com condições, brigando por uma vaga. Os outros, 50%, às vezes nem vão fazer. E dos que vão fazer, uma grande porcentagem aí já sabem que não dá. Certo? Então, assim, valorize o método. Valorize um estudo direcionado. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre a concordância verbal. Mas para falarmos sobre concordância verbal, você precisa saber o que é o sujeito. E nós vamos aprender isso aqui agora, tá? Léo, mas eu nunca vi uma questão cobrando tipos de sujeito nas provas. Cai, mas cai pouco, né? Eu vejo sempre concordância. Mas não adianta você estudar concordância se você não souber achar o sujeito. Quer ver? Léo, o que é o sujeito da oração? É simples, pessoal. O sujeito da oração é o termo da oração que indica a pessoa, a coisa de que afirmamos ou negamos uma ação ou uma qualidade. Certo? É o termo da oração que indica a pessoa, a coisa de que afirmamos ou negamos uma ação ou qualidade. Léo, eu preciso decorar isso? É óbvio que não. Quem tem que decorar isso sou eu. Mas o que eu quero que você entenda é que você sempre vai afirmar ou negar algo sempre por meio do verbo. Dentro da análise sintática não há nada mais importante que o verbo, né? E aí você vai perguntar para este verbo quem? Ou pergunte para ele o que? E normalmente ele vai te responder quem é o termo da oração que indica a pessoa, a coisa de que afirmamos ou negamos algo. Ou seja, quem é o sujeito. Quando eu digo para você que os alunos já fizeram todas as questões do simulado, quem é que já fizeram todas as questões do simulado? Os alunos. Os alunos é o nosso sujeito aqui. Este sujeito está no plural. E é por isso que o verbo ficou no plural, tá vendo? E você não vai falar os alunos já fez. Então a prova vai te perguntar exatamente isso, se aquele verbo tem que estar no singular ou no plural. Claro, não vamos viver no fantástico mundo de Bob acreditando que essa frase vai cair. Não, essa frase eu inventei só para começar, só para aquecer. Não vai cair uma frase dessa na prova porque ninguém erraria, não é verdade? Mas é isso, os alunos já fizeram. E aí muitas vezes, tá, pessoal, o sujeito, e aí cuidado que as bancas gostam de cobrar isso, muitas vezes o sujeito não está na frente do verbo do jeito que está aqui, está depois, ó. Estão muito baratos os suplementos alimentares. Queridos, o que estão muito baratos? O que estão muito baratos? Os suplementos. Os suplementos alimentares é o nosso sujeito.
Os suplementos alimentares estão muito baratos. Os suplementos alimentares é o sujeito. E aí você vai ter esse sujeito. Tá na dúvida se é sujeito? Normalmente ele aparece antes do verbo, né? A ordem direta da frase, tá, pessoal? É essa aqui, ó. Sujeito, depois do sujeito, o verbo, depois do verbo, os complementos e por último, né, pessoal, aqui os adjuntos adverbiais, os advérbios. Normalmente o sujeito aparece antes. Tá na dúvida? Cara, coloca o sujeito na frente do verbo aqui para ver qual é. Os suplementos alimentares estão muito baratos nesta loja. Coloca a frase na ordem que fica melhor para você, tudo bem? Agora, Léo, é assim que vai cair? Não, não é assim que vai cair. Vai cair mais ou menos dessa forma aqui. Olha só que frase bonita, pessoal. Veja bem, o uso de drogas e de bebidas alcoólicas prejudica ou prejudicam os candidatos. E aí, como que você escreveria esta frase aqui? Como que você colocaria aquele verbo? Você colocaria aquele verbo no singular, prejudica, ou no plural, prejudicam? O uso de drogas e de bebidas alcoólicas prejudica ou prejudicam os candidatos? Bom, não vai fazer chutando, não vai fazer igual um doido. Faz com calma. Queridos, qual é a regra básica de concordância verbal? A regra básica de concordância verbal é que o verbo concorda com o sujeito. A regra básica de concordância verbal diz que o verbo precisa concordar com o sujeito. Vamos ver? Queridos, quem é que prejudica ou prejudicam os candidatos? O uso de drogas e de bebidas alcoólicas é o sujeito. Só que aí, só saber a regra básica não foi suficiente para você ainda fechar, bater o martelo e dizer qual é o gabarito. Ah, professor, por quê? Porque aqui você tem palavra no singular, que é o uso, e algumas palavras no plural, como drogas e bebidas alcoólicas, não é verdade? Então isso aqui não é suficiente para que você me diga, né, se o verbo precisa estar no singular ou no plural, né? E aí o que você vai fazer, pessoal? Quando a gente diz que o verbo vai concordar com o sujeito, ele não vai concordar com o sujeito todo porque ele não consegue, porque é possível que haja palavras no singular e também no plural dentro de um sujeito, como aconteceu naquele exemplo. Mas aí você vai simplesmente se lembrar que quando eu falo de sujeito, eu estou falando da palavra mais importante desse sujeito, que é o núcleo. E aí, pessoal, existe uma regrinha que você pode decorar aí, que é o seguinte, tá, pessoal? Não existe núcleo por regra, tá? Não existe núcleo do sujeito preposicionado. Você se lembra quais são as preposições? Se lembra das preposições? As preposições, pessoal, é aquela musiquinha da tia Maricléia, né? Vou colocar até de azul aqui para você se lembrar. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. Então é aquela musiquinha, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. Lembra? Você aprendeu isso na sua terceira série. Tá, pessoal? Então é o seguinte, não existe, é claro, tá, pessoal, que o a, aquele azinho ali, ele também pode ser um artigo, tá? Então cabe a você identificar se ele é artigo, acompanhando um substantivo ali, ou uma preposição, ok? Mas ali, né, pessoal, uma questão muito tranquila, uma questão fácil, você vai perceber que é impossível drogas e bebidas alcoólicas serem um sujeito porque eu tenho uma preposição.
O de é uma preposição. De é preposição. Então você já sabe que o verbo não pode concordar com drogas nem bebidas alcoólicas. O núcleo do sujeito, tá, pessoal, é a palavra mais relevante. É a palavra mais importante dentro do sujeito. No caso ali, há de se perceber que naquela frase ali, o que realmente prejudica os candidatos não são as drogas, também não são as bebidas alcoólicas. O que prejudica é o uso daquilo. Se você não usa a droga vai te prejudicar? Não. Se você não faz uso de bebida alcoólica, a bebida alcoólica vai te prejudicar? Não. Então, o uso de drogas e de bebidas alcoólicas, o uso é o núcleo do sujeito. Logo, o verbo precisa concordar com ele, então é prejudica. E a prova vai fazer exatamente isso com você. Ela vai colocar entre o núcleo do sujeito e o verbo várias palavras. E aí, claro, se ela coloca o núcleo do sujeito no plural, ela vai tentar colocar algumas palavras ali no singular, para tentar te ludibriar. Se ela coloca o núcleo do sujeito no singular, ela faz como eu fiz ali, colocando algumas palavras no plural para te ludibriar, para te sacanear. E aí você vê muitas palavras no plural, drogas, bebidas alcoólicas, e aí você tende a marcar aquele verbo como um plural. Mas você não vai fazer isso, porque agora você já aprendeu que você precisa fazer com calma e achar com calma o núcleo do sujeito. Achou com calma o núcleo do sujeito, você já sabe qual é o gabarito, porque você vai fazer a concordância devida. Léo, isso é tudo de concordância? Claro que não, né, pessoal? Isso é só para você entender como que um método de estudo, um estudo com consciência, um estudo com planejamento vai te ajudar. Porque a maioria dos alunos vão tentar aprender a concordância sem aprender a aula de sujeito, sem aprender a identificar um sujeito. Por quê? Porque ele vai perceber que concordância cai sempre. Aí ele é empolgadão, ele é, sei lá, meio maluco, ele quer passar à frente de todo mundo. E aí vai acabar ficando atrás de todo mundo, né? Então ali é igual no teste físico. Se você vai fazer um concurso com teste físico, vai ter lá a corrida de 2.200 ou 2.400. Experimenta fazer 2 tipos de corrida. Faz um dia. Se você não tem o hábito de correr, um dia. Começa rapidão. E você vai ver com quantos metros ou quantos quilômetros você vai cansar e pedir arrego, parar. Depois, começa devagarzinho e vai aumentando o seu ritmo conforme vai passando o tempo. Você vai ver que você vai correr muito mais. Então, quando você começa fazendo a coisa certa, direito, você chega muito mais longe, tá? Então, cuidado, tá, pessoal? Não vá ficar atropelando. Ah, Léo, eu vou estudar crase, porque crase cai pra caramba. Cara, primeiro você, antes de estudar crase, precisa saber o que é um artigo, o que é uma preposição, precisa entender um pouco de regência. Então é aquilo, vou estudar concordância, porque concordância cai muito. Claro, se você for estudar concordância, você vai se lascar, porque primeiro você precisa aprender a identificar o sujeito na concordância verbal. Se for estudar concordância nominal, você precisa entender as classes gramaticais. Senão você vai errar, cara. E não vai aprender, e vai desistir, e vai ser um daqueles que ou vão fazer só por fazer, ou vão até faltar no dia da prova. E você não pode ser um desses. Você não vai ser um desses. Não pode ser um desses de jeito nenhum. Ok? O salário dos funcionários daquelas indústrias estrangeiras sofreu ou sofreram reajustes, né? Aí você já pegou o macete, né? Sofreu ou sofreram? O que foi que sofreu ou sofreram reajustes? O salário dos funcionários daquelas indústrias estrangeiras. Tudo isso é o sujeito, né? E aí, pessoal, o que foi que sofreu ou sofreram? Cara, você vai ver que o núcleo do sujeito é o salário. Quem sofreu, 2, pessoal, é a preposição de mais artigo 8. Isso aqui é uma preposição. Daquelas é a preposição de mais o pronome aquelas. Ali você tem uma preposição. E aí você já sabe que não é núcleo. O núcleo é salário. E aí é claro que o salário sofreu. Olha só que questão tranquila, que questão fácil, questão tranquilinha e que muita gente na hora da prova erra. Mas erra por quê? Erra porque dá mole. Erra porque não estudou da maneira correta. Tá entendendo? Tem que estudar, tem que seguir o método. Olha só essa questão que caiu em 2024 aí,
para a Sesgran Rio. Olha aí, ó, você que vai fazer a prova do Banco do Brasil, você vai encarar questões como essa aqui. E você não pode errar. Não pode errar. Nós não podemos errar essas questões que nós sabemos que vão cair. Questões que vocês sabem que vão aparecer na hora da prova, você não pode errar de jeito nenhum. De forma alguma. Você sabe que vai cair, cara. O que você vai errar? Não pode. Tá, pessoal? Então, olha só que coisa bonita, né? Ó, com relação à concordância, considerando-se as regras vigentes, respeita-se a norma padrão da língua portuguesa no verbo destacado em. Futuramente, em nossa sociedade, haverão constante expressão. Cuidado, tá, pessoal? Cuidado com esse verbo aqui, tá? Ele é diferente, nós vamos falar dele daqui a pouco. Esse aqui, para quem já está estudando há um tempo, é aquele verbo haver no sentido de existir, é um verbo impessoal, ele não pode ter plural, ele está errado, mas eu vou explicar daqui a pouco esse verbo, tá? Mas vamos lá, vamos ver a letra B. Diz assim na letra B. Alimentada pelo desejo de status e reconhecimento social, a compulsão por compras, especialmente de itens de luxo, tem se intensificado, levando muitas pessoas a endividarem-se em busca de em busca de uma felicidade ilusória. Seria se endividarem ali, escrever errado. Mas tudo bem. Pessoal, é o seguinte, olha só, presta atenção aqui, ó. Aqui ele colocou o tem no plural. Tá vendo? Esse tem com acento circunflexo, o verbo ter. E o verbo vir, quando eles têm no plural, eles precisam estar com acento. Ó. Eles vêm e eles têm. Tudo bem? Precisa ter o acento circunflexo ali. Então, aquele verbo está no plural. Vamos ver qual é o sujeito ali. Alimentada pelo desejo de status e reconhecimento social, a compulsão por compras, especialmente de itens de luxo, tem se intensificado. Queridos, a compulsão tem se intensificado. A compulsão tem se intensificado. O núcleo do sujeito é a compulsão. A compulsão é singular, então aqui, ó, tá errado. Então não adianta você ficar estudando aí regras mirabolantes de concordância se você não sabe achar o sujeito, entendeu? Então você já eliminou com facilidade letra A e B. A letra A a gente vai falar daqui a pouco. Letra C. A crescente influência da publicidade e o constante surgimento de novas tecnologias impulsionou. Queridos, repare que agora o sujeito, quem foi que impulsionou? A crescente influência e o constante surgimento. Você veja que nós temos dois núcleos. A crescente influência e o constante surgimento impulsionou, não. Impulsionaram. Tem que estar no plural. É a mesma coisa que eu falar Léo chegou. Léo e Felipe chegaram. Tem que estar no plural. Tudo bem? Então você já não pode ter a letra C como gabarito também. Nem A, nem B, nem C. Vamos ver a letra D. Fomentam o consumismo de maneira desenfreada a constante inovação tecnológica e a incessante busca por status. Queridos, o verbo é fomentam. Nós precisamos procurar o sujeito desse verbo. Lembra que eu falei? Ele vai colocar o sujeito separado do verbo, ou pelo menos o núcleo dele, como ele fez ali na letra B, né? Ou ele vai pegar simplesmente o sujeito e colocar depois do verbo. Vamos ver? Fomentam o consumismo de maneira desenfreada. Queridos, quem ou o que é que fomenta esse consumismo? A constante inovação tecnológica, a constante inovação e a incessante busca por status. Queridos, a inovação e a busca, você tem dois sujeitos. Você tem um sujeito ali que a gente vai ver daqui a pouco, que é um sujeito composto. Queridos, com um sujeito composto, o verbo realmente precisa ficar no plural, né? A letra D parece estar 100% certa, né? Depois, vamos lá. A necessidade de adquirir novos produtos, mesmo que desnecessários, estimulada por campanhas publicitárias e pelas redes sociais, enraizaram novas práticas de consumo. Queridos, vamos procurar o sujeito desse verbo. Quem é que enraizaram novas práticas de consumo? A necessidade
de adquirir novos produtos. Nós temos como sujeito aqui, pessoal, a necessidade. A necessidade enraizar ou não. A necessidade enraizou, tá? E aí, queridos, presta muita atenção que olha como ele conseguiu separar pra caramba o núcleo do sujeito necessidade do verbo que é enraizar. Ó, a necessidade de adquirir novos produtos enraizou novas práticas de consumo. Então, com muita calma, você vai achar qual é o sujeito. Pode estar antes, pode estar muito antes desse verbo, pode estar depois ou pode estar muito depois desse verbo. Você vai fazer com muita calma, achar o sujeito, ver qual é o núcleo e fazer a concordância correta e acertar a questão, marcando como gabarito a letra D, sem ter decorado nenhuma regra, sem ter decorado nenhum macete, nenhum bizuzinho, nenhuma musiquinha. Então, para com esse negócio. Eu gosto do professor porque ele dá aula rodando a camisa, cantando FM o dia. Para com isso, para de ser Nutella. Estuda direitinho, estuda com método, estuda na plataforma bonitinho, segue o passo a passo, que com certeza você vai conseguir evoluir. Ora, tanta gente evoluiu, por que você não vai conseguir evoluir? Tá entendendo? Por que não? Tanta gente já conseguiu, pô. Você não vai conseguir? Eu, hein? Tá doido? É claro que você vai conseguir. É óbvio que você vai conseguir. Maluco? Vai conseguir também. Tira essa dúvida da cabeça. Vamos ver mais umas aqui para ver se você vai acertar. A destruição de casas e lojas comerciais nas cidades atingidas por alagamento são causadas. Queridos, o que é que são causadas? A destruição de casas e de lojas comerciais nas cidades atingidas por alagamento são causadas. Queridos, a gente está falando da destruição. A destruição é causada. Tem que estar no singular, concordando com a destruição. É a destruição que é causada pela força das águas. Queridos, são as casas e as lojas comerciais que são causadas pela força da água? Ou é a destruição? O núcleo do sujeito é a parte mais importante daquele sujeito, é o que vai dar o sentido. Você não pode falar casas e lojas são causadas pela força da água, mas você pode dizer que a destruição é causada pela força da água. Então você já sabe que o núcleo do sujeito é a destruição. Assim como aqui, o núcleo do sujeito foi salário, porque o salário sofreu reajuste. E ali na frase acima, o uso é que prejudica os candidatos. Então ali você tem o núcleo do sujeito, sendo o uso, o salário e aqui, claro, a destruição. Cuidado, aquilo que eu falei para você, ele vai pegar um monte de palavrinha entre o núcleo do sujeito e o verbo para encher linguiça. Você precisa ter cuidado. A letra A está eliminada. A ocorrência de chuvas frequentes, tufões e tempestades tem provocado desastres. Queridos, olha só. O que é que tem, lembrando que esse tem está no plural, está com acento. O que é que tem provocado desastres? A ocorrência de chuvas frequentes, tufões e tempestades. Repare que você tem uma preposição. Então, dificilmente algo depois dessa preposição vai ser, o núcleo do sujeito. Repare que nós temos aqui, tá, pessoal, essa preposição implícita diante dos outros termos, ó. A ocorrência de chuvas, de tufões e de tempestades. Tá vendo que a preposição dela está implícita nos outros elementos ali. Queridos, aqui o que tem provocado desastres é a ocorrência. Esse é o núcleo, então o verbo tem que ficar no singular. Os estudos indicam que fazem muitas décadas. Queridos, esse verbo fazer a gente vai ver daqui a pouco. Ele também é um verbo impessoal, elimina aqui. Faz, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar dele. Elimina a letra C, mas daqui a pouco eu falo dela. Têm sido levantadas muitas dúvidas pela ONU. Olha como é que está no plural. E aí você vai perguntar para o verbo. O que é que tem sido levantadas? Muitas dúvidas pela ONU sobre as maneiras mais eficazes. Queridos, dúvidas têm sido levantadas. Dúvidas está no plural, é o nosso sujeito, é o núcleo e o verbo está assim. Está perfeito, tá, pessoal? Um dos grandes problemas do século XXI
são o desrespeito. O desrespeito. Queridos, o desrespeito é um dos grandes problemas do século XXI. Essa letra E estava bem mais fácil. Não vai falar são o desrespeito. Não. O desrespeito das grandes potências, né? São... desculpa, um dos grandes problemas, tá? Gabarito, né, pessoal? Letra D, só achando ali o núcleo do sujeito, sem gravar nenhuma regra, nenhuma musiquinha, nenhum macetinho, nada disso. Só você fazendo o básico, mas o básico bonito, o básico bem feito, tá? E aí, pessoal, sabendo disso, né? Olha aí, ó. Essa questão caiu agora, né? Eu coloquei aqui porque muita gente vai fazer o Banco do Brasil, coloquei algumas das 6 Gran Rio, mas olha só essa aqui. Surgiram na Europa alguns dos alicerces do que veio a ser o nosso modelo de regime democrático. Ele fala, qual é o sujeito da forma verbal surgiram? Cara, só você perguntar para o verbo. Qual é a dificuldade? Surgiram na Europa. Queridos, o que foi que surgiram na Europa? Alguns dos alicerces do que veio a ser o nosso modelo de regime democrático. Acabou. Sujeito, cadê? Letra D. Sem fazer força, né? Olha só que caiu no Sebrasp, uma das bancas mais difíceis do país. Para mim, na minha humilde opinião, de quem trabalha com isso há tantos anos, a segunda banca mais complexa, para mim ela só perde para a FGV. Julgue o item. E ele disse assim, ó, a expressão essa relação intrínseca com a cultura exerce a função de sujeito da oração iniciada pela forma verbal faz. Queridos, faz parte da autonomia da universidade pública essa relação intrínseca com a cultura. Você vai grifar. Tá no texto, tá na questão, tá no enunciado, você grifa. E aí, como é que você faz para descobrir qual é o verbo? Queridos, o que é que faz parte da autonomia da universidade pública? Essa relação intrínseca com a cultura. Pronto, sujeito. Essa tá na dúvida se é sujeito? Ainda tem alguma dúvida se é sujeito? Você vai pegar esse sujeito e vai colocar na frente do verbo e ver se vai dar bonitinho. Essa relação intrínseca com a cultura faz parte da autonomia da universidade pública. Gabarito só pode ser aqui certo, né? Ele fala que essa relação intrínseca com a cultura exerce a função de sujeito da oração iniciada pela forma verbal faz. É a oração que exerce a função sintática de sujeito. Olha só que coisa linda. Tranquilo, né? Não tem mistério, muito tranquilo, muito fácil. E vamos embora, né? Depois, pessoal, você vai ter aqui os tipos de sujeito, né? Aqui eu vou falar bem rápido, porque isso aqui não costuma cair, não é o foco da nossa aula de hoje, não. Quero falar aqui sobre sujeito e explicar para você a importância de saber identificar o sujeito para aprender a concordância. Isso aqui eu não quero muito que você se ligue nisso aqui, não, tá? Mas eu vou falar tranquilo, não tem muito mistério, não. Queridos, o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo explícito. E aí, pessoal, o que eu quero que você entenda é que qualquer palavra que seja núcleo de um sujeito vai te dar um sujeito simples, tudo bem? Se você grifa uma palavra e está dizendo que essa palavra é sujeito, o sujeito é simples e pronto. Quando eu digo para você que alguém escondeu as canetas, quem escondeu as canetas? Alguém, tá? Alguém é o sujeito. Ninguém veio aqui hoje. Quem é que veio aqui hoje? Ninguém. Ninguém é o sujeito. E é sujeito simples. Por ser um pronome indefinido, como por exemplo, tudo me é lícito. O que me é lícito? Tudo é o sujeito. Mas nem tudo me convém. O que me convém? Tudo. Tudo é o sujeito. E aí você vê esses pronomes, pronome indefinido, alguém, ninguém, tudo ali, você tende a achar que o sujeito é indeterminado, ou às vezes inexistente, não sei. Não. Querido, se você está grifando uma palavra e dizendo que essa palavra é núcleo do sujeito, você não tem o que pensar, tá? Essa palavra vai ser sempre um sujeito indeterminado. O sujeito simples. Está grifando uma palavra e está dizendo que ela é sujeito simples. Eles já fizeram as questões de raciocínio lógico. Quem já fizeram? Eles, sujeito. Existem poucas pessoas no local do acidente. Quem é que existem poucas pessoas? Sujeito simples, um núcleo só.
Composto se tiver mais de um, né? Aí tranquilo, céu e terra passarão. Quem é que passarão? Céu e terra, tranquilo. Você tem mais de um núcleo, sujeito composto, né? Pode estar depois, passarão céu e terra, né? E aí, numa questão um pouco diferente de concordância, se o sujeito composto estiver depois do verbo, tá vendo? Passará céu e terra, até é desse jeito mesmo que está na Bíblia, né? Se o sujeito composto estiver depois do verbo, eu posso fazer com que esse verbo fique no singular concordando com o mais próximo. Claro, se esse mais próximo também estiver no singular, como céu ali. Tá? Mas isso aqui é papo para outro assunto, né? Só quero que você identifique o sujeito ali. E o oculto, né? Que tem vários nomes, né? Sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito elíptico, sujeito desinencial. Então a prova pode colocar sujeito oculto, sujeito desinencial, sujeito implícito, sujeito elíptico, é tudo a mesma coisa, tá? Basicamente, tá? O sujeito oculto, pessoal, é aquele que apresenta um núcleo implícito, escondido. Você não vê, mas você sabe exatamente quem é. Cheguei atrasado. Quem cheguei? Eu. Mas o eu não está ali explícito na frase. Por isso que o sujeito está oculto. Sujeito oculto ali. Certo? Chegaste atrasado. Você sabe aqui, ó. Tu. Chegou atrasado, ó. Ele. Chegamos atrasados, nós. Chegastes atrasados, vós. Você veja que eu só não coloquei o eles, tá, pessoal? Porque, assim, em frases soltas, o verbo na terceira pessoa do plural, como acontece com chegaram atrasados, que você tem o eles aqui, fica atento, tá? Uma observação aqui. Esse verbo, quando ele está na terceira pessoa do plural e não apresenta ali o nosso determinante, ele não forma o sujeito oculto, ok? Ele vai formar um sujeito que a gente chama de sujeito indeterminado, tá? Hoje nós não vamos conseguir falar tudo de sujeito indeterminado, tá? Vamos deixar para um outro momento em que a gente vai falar de vozes verbais. Você precisa, para entender bem de sujeito determinado, você precisa saber das funções do ser, principalmente quando que o ser é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito, tá? Aqui nós não temos tempo para isso, ainda tem coisas importantes aqui para a gente explicar e o nosso tempo é bem curto. Você precisa de uma outra aula só para saber isso. Mas grava que terceira pessoa do plural sem determinante, o sujeito é chamado de indeterminado, ok? E aí aqui sim o principal, né, pessoal, para a gente já caminhar para a nossa reta final aqui. Queridos, cuidado quando você tiver um sujeito inexistente, que a gente também chama de oração sem sujeito. Queridos, a oração sem sujeito, ela é formada por verbos que a gente chama de verbo impessoal. Léo, o que é um verbo impessoal? É aquele que, na sua maioria esmagadora das vezes, vai aparecer no singular. Então você grava verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Pegou a visão? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. São verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, ontem choveu demais no Rio de Janeiro. Queridos, são vários verbos. Um é esses que indicam fenômenos naturais. Chover, nevar, trovejar, relampear. Não tem sujeito. Qual é o sujeito? Ontem choveu muito. Oração sem sujeito. Agora, só cuidado aqui, tá, pessoal? Choveram reclamações. Aí aqui até escrevi errado, né? No concurso. Choveram reclamações no concurso, né? Queridos, o que foi que choveram? Reclamações. Cuidado, tá, pessoal? Que aqui esse chover está no sentido figurado. Sentido figurado, pessoal, é um sentido que a gente chama de sentido conotativo. Tá? O sentido figurado é um sentido conotativo, ok? Choveram reclamações no concurso. Queridos, reclamações é o nosso sujeito. É um núcleo só, né? O sujeito é simples aqui, ok? Mas o principal que eu quero falar é dele. Eu falei que eu ia chegar aqui. Queridos, muito cuidado com isso aqui. Se você não estiver 100% concentrado neste momento, eu peço que você pare tudo o que está fazendo e preste atenção nisso. Só não preste atenção se você já conhecer, né, esse assunto. Se você já domina isso aqui, já conhece esse verbo,
aí sim eu te libero para você, sei lá, ficar pensando na morte da bezerra. Mas fora isso, meu irmão, total atenção a isso aqui, porque não existe nenhum verbo que já caiu tanto em concurso público como esse verbo que você está vendo, é o verbo haver. Queridos, muito cuidado com ele. Eu falei com vocês lá no iniciozinho da aula que eu ia falar especialmente dele. Queridos, cuidado, porque o verbo haver, quando ele aparece no sentido de existir, de ocorrer e de acontecer, este verbo é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. O que é um verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Queridos, o verbo haver, quando ele aparece no sentido de existir, no sentido de ocorrer, no sentido de acontecer, ele é um verbo que não pode ter sujeito e não pode ter plural. Então, por isso que essa questão aqui não poderia ser haverão, mas sim haverá constantes expressões, porque existirão constantes expressões. Tá vendo? Aquele verbo haver está no sentido de existir, por isso que ele não poderia estar no plural, mas sim no singular. Tá vendo? Então, pessoal, aqui ó, havia alguns candidatos ausentes, nada de haviam. Houve muitas reclamações, nada de houveram. Há vários concursos abertos, nada de hão. No futuro haverá naves, não é haverão. Léo, mas eu vou concordar com naves. Poxa, Léo, mas aí eu vou concordar com concursos, com reclamações, com alguns candidatos? Tudo bem. Eu até entendo o seu pensamento, mas você precisa entender que esse verbo é o verbo haver. É um verbo diferente de todos os outros. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo diferente de todos os outros. É o verbo impessoal, sem sujeito e sem plural, totalmente diferente dos outros. Caso haja dúvidas sobre o cronograma, entre em contato com o curso. Caso haja, né? Caso hajam não, tá, pessoal? Caso haja, caso existam dúvidas, né? E aí, muito cuidado com isso aqui. Olha, não haveria muitas aprovações, não pode ser haveriam, né? E aí, pessoal, cuidado com essas locuções verbais aqui, ó. Deve haver, pode haver, costuma haver, há de haver, está havendo. Queridos, sempre que você encontrar um verbo mais o verbo haver, tudo isso precisa ficar no singular, tá? Não existe, em hipótese alguma, se aparecer, você já marca que está errado. Não existe devem haver no plural, podem haver, costumam haver, hão de haver, estão havendo. Isso não existe, tá, pessoal? O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Tudo bem? E quando ele está sendo um verbo principal da locução verbal, uma locução verbal é quando você tem o último verbo sendo o verbo principal. Esse último verbo é quem manda. E se ele é o verbo haver e está no sentido de existir, quem manda naquela locução verbal é o verbo haver. E é um verbo que impessoal, sem sujeito, sem plural. Opa, verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Pegou? Tranquilo? Não pode estar no plural. Estão havendo aprovações? De jeito nenhum. Hão de haver aprovações? De forma alguma. Costumam haver aprovações? De jeito maneira. Tudo bem? Tranquilo? Certinho? Nós temos o nosso gabarito ali, sempre no singular. Então, viu no singular, já sabe que está certo. Se for expressão, deve haver, pode haver, tá? Agora, muito cuidado, muita calma nessa hora, porque quem é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural, é o verbo haver, no sentido de existir. O verbo existir, não. O verbo ocorrer, acontecer, esses verbos, pessoal, são verbos pessoais. Esses verbos são verbos pessoais. Léo, o que são verbos pessoais? São verbos normais, como quaisquer outros. São verbos que possuem sujeito. E, obviamente, esses verbos vão estabelecer concordância com esse sujeito. Se o sujeito aparece no plural, o verbo vai ter que estar no plural, no singular, entendeu? Tranquilo? Existiam alguns candidatos ausentes. Queridos, o que é que existiam? Alguns candidatos ausentes. Existiram muitas reclamações. O que é que existiram? Muitas reclamações.
Existem vários concursos abertos. O que existem vários concursos abertos? Repare que agora não é o verbo haver, é o verbo existir. Queridos, o verbo existir sempre vai ter sujeito e tem que concordar. Alguns candidatos ausentes é o sujeito. Está no plural, o verbo tem que estar no plural. Muitas reclamações é o sujeito. Está no plural, o verbo tem que estar no plural. Vários concursos abertos é o sujeito. Está no plural, o verbo tem que estar no plural. Existirão naves. Sujeito no plural, verbo no plural. Caso existam dúvidas sobre o cronograma, dúvidas no plural, verbo no plural. Não existiriam muitas aprovações se o curso não fosse tão bom. Queridos, cuidado quando está dentro de uma locução verbal, normal. Devem existir aprovações. Aprovações é o sujeito aqui. Devem existir aprovações. Aprovações devem existir. Aprovações devem ocorrer, devem acontecer. Vai ter plural normalmente concordando com aprovações, porque não é mais o verbo haver. Se fosse verbo haver, seria deve haver aprovações, singular. Mas como é existir, devem existir, costumam existir, hão de existir, estão existindo aprovações. E um outro verbo, tá, pessoal, que cai muito em prova como verbo impessoal, é esse aqui. É o verbo fazer, quando indica tempo ou algum aspecto natural. Como, por exemplo, indicando o tempo. Faz 2 meses que não a vejo. Muita gente tenta concordar com 2 meses. Mas, queridos, o verbo fazer, indicando tempo ou algum aspecto natural, como, por exemplo, faz invernos, é um aspecto natural, né? Fenômeno da natureza. Você tem ali aquele verbo sendo um verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Tudo bem? Então é faz, fez 3 dias, fará 2 semanas, indicando tempo ou aspecto natural. O verbo fazer é um verbo impessoal, é o que responderia esta opção aqui. Cadê? Ó, letra C. Os estudos indicam que fazem muitas décadas, não está indicando tempo. Então é faz, por isso que está errada a letra C. Tá vendo? Então cai bastante também em prova esse verbo fazer, muito cuidado com ele, tá? E aí depois, né, é claro que tem o verbo parecer, o verbo ficar, estar, indicando o tempo, o aspecto natural. Parecia tarde, ó. Ficou escuro, está cedo. Tudo isso vai te dar um verbo impessoal que não vai te dar sujeito. Entende? Tranquilo, sem nenhum mistério. Olha só essa questão que caiu esse ano, né? Já teve concurso. O ano nem começou e já teve concurso. Aí, 2025, Fundatec, Prefeitura de Santa Rosa. Olha aí, ó. E apareceu logo na primeira prova do ano. Qual? O verbo haver. Não tem jeito. Considerando a lacuna tracejada no trecho entre as linhas 38 e 40, a concordância verbal do verbo haver na lacuna mencionada assinale a alternativa correta. Além do Brasil, aí aqui seria, ó, houve pilotos da 4Day Week em outros 13 países. Estados Unidos, Reino Unido, papapá. Ou A. Aí ele diz na letra A que o verbo deve ser conjugado como houveram. Não, pessoal, claro que não. Verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. O verbo deve permanecer flexionado no singular, sendo conjugado como houve, de acordo com as regras gramaticais. Letra B. Seja com o sujeito no singular? Não, não tem sujeito. O verbo deve permanecer no singular? Sim, sendo conjugado como houve, pois esse verbo nunca é conjugado no plural. Opa, aí não. Dizendo que o verbo nunca é. Preste atenção, cuidado, muita calma nessa hora, tá, pessoal? Porque o verbo haver no sentido de existir nunca vai ser plural. Mas isso não significa que o verbo haver não tenha plural nunca. Se eu falar assim para você, os alunos haviam chegado cedo. Os alunos haviam chegado cedo. O verbo haver aí não está no sentido de existir, é só um verbo auxiliar. Então, ele pode ter plural, só não vai ter plural se estiver no sentido de existir. Cuidado com esse nunca arrebentou aqui.
E no contexto do fragmento são aceitas as conjugações, tanto no singular quanto no plural, de forma alguma, gabarito, letra B. Pode marcar sem medo de ser feliz. Queridos, se você já assiste aqui às nossas aulas e você quer realmente começar a estudar sério, gabaritar a língua portuguesa, como diversos alunos nossos já gabaritaram, eu quero muito que você entre no nosso Português Facilitado. Você já conhece o curso? Você já conhece tudo? Como é que é o nosso método? Como é a nossa metodologia? A seriedade do nosso curso? E aí eu convido você a fazer parte do Português Facilitado. Professor, o que é o Português Facilitado? É um curso em que você vai ter a sua teoria completa. Completa. Exatamente na ordem em que você precisa estudar. Com teoria e questões. Você vai ter os simulados separados por matéria. Bom, você estudou sujeito. Você vai ter um simulado lá, só com questões de sujeito, todos resolvidos em videoaula. Do jeitinho que eu estou resolvendo aqui, só que com muito mais calma, porque lá é um curso completo, né? Então você vai ter a teoria completa, do básico ao avançado, do mais elementar para o infinito e além, né? Na ordem que você tem que estudar, sem pular nada, tá, pessoal? Todas as aulas vêm acompanhadas de um simulado resolvido, assim como eu estou resolvendo essas questões aqui, só que aí são várias questões, né? E claro, você também vai ter o material em PDF para te dar um apoio. Léo, eu entrei no curso e não gostei. Você tem 1 semana de garantia. Você tem 7 dias de garantia. 7 dias de garantia, você entra em contato. Não, Léo, eu não gostei do curso do Léo, não sei, não tá legal, né? Você entra em contato com a equipe, pede seu dinheiro de volta, sem nenhum problema. Você vai ter 1 ano de acesso, tá? Você vai assistir as aulas quantas vezes quiser, no período de 1 ano. Léo, e quanto você vai pagar por este curso? Bom, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 39,77. Isso dá cerca de R$ 1,30 por dia. Poxa, você não consegue nem comprar uma água, né? Com esse valor. Não é verdade? Por dia, certo? Caso você queira pagar à vista, o desconto é ainda maior. Você vai ter ali a possibilidade de pegar por R$ 397. E eu tenho certeza absoluta que língua portuguesa não vai ser mais um problema para você. Se você entrar na plataforma e perceber que com aquele curso, língua portuguesa ainda vai continuar sendo um problema para você, você pede o estorno. Fala, não, o Léo mentiu para mim, Léo é um mentiroso, né? E aí você entra em contato com a equipe, pede que eles vão devolver o dinheiro no seu cartão sem nenhum problema. Mas não deixe de fazer uma preparação completinha, não deixe de fazer a preparação que vai realmente levar você ao seu objetivo final, que é a sua aprovação, tá? Isso vale, tá, pessoal? Para todo mundo, tá? Agora, se você realmente pensa que você vai entrar no curso e que em 1 mês você vai aprender tudo, eu sou um professor de língua portuguesa que desenvolvi um método que, já ajudou muita gente, mas eu não sou Jesus Cristo, nem tenho essa pretensão. Então, se você pensa em entrar no curso e aprender em 1 mês o português, cara, eu estudo isso a vida inteira e de vez em quando eu ainda tenho dúvida em alguma coisa. Então, sinceramente, eu não sou mágico. Então, eu convido você a não fazer parte do curso. Agora, se você realmente é um candidato, é um aluno que pensa direitinho, que, tem a cabeça no lugar, tem a pretensão real de aprender a matéria para conseguir a sua vaga, cara, aí esse curso é realmente para você. Eu espero que você faça parte da nossa preparação, tá, pessoal? O link para você conseguir, né, tá aqui na descrição do vídeo, aqui no chat também, alguém vai colocar, tá legal? Queridos, muito obrigado pela presença de todo mundo, pela confiança de sempre. Para quem já está na plataforma, muito obrigado por confiar no nosso trabalho, né? Saber a seriedade que a gente leva, essa vida de ajudar os concurseiros, essa responsabilidade enorme que a gente carrega. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Que Deus abençoe muito. E até semana que vem, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.